Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Café com a Ju. Hoje eu tô aqui com um convidado super especial, meu amigo há muitos anos, Guilherme Suetugo. Ele que é investidor, empreendedor, tem uma trajetória marcada por reinvenção, liderança em diferentes setores, é cofundador da Sunrise. Seja muito bem-vindo aqui ao Café com a Ju. Muito feliz de você estar aqui. Eu também tô. Obrigado pelo convite aí. Sempre bom estar com você. Fazia tempo que a gente não se via, né? Fazia tempo, pois é. Se encontrou no evento agora. A gente se encontrou no evento há pouco tempo, aí eu conversei com ele, pô, tá aí um bom convidado para trazer aqui pro podcast. Tô muito feliz que você topou participar dessa gravação. Show! E pra gente começar, eu queria que a gente começasse você contando um pouquinho da sua trajetória. Eu cheguei a ver que você sempre se interessou por empreendedorismo, mas como que surgiu esse desejo por empreender? Olha, vou tentar resumir aqui um pouquinho, que a história é longa, mas eu, como todo mercado, assim, digamos assim, né, fiz administração, fiz economia e comecei a trabalhar num banco, trabalhava no Santander. Uhum. E ali no Santander eu comecei a ter uma relação com ações. Então, a primeira ação que eu comprei foi da OGX, que hoje virou um pozinho, tá maravilhoso lá, nunca mais vi. Mas foi escutando o pessoal das mesas, conversando entre isso. E ali eu fui meio que me apaixonando pelo mercado. Só que a minha trajetória foi mudando. Eu fui trabalhar na GE, vendendo máquina de ressonância por licitação. Aí depois passei num trainee da Latam, entrei na Latam, trabalhei com Revenue Management, que aí já era mais da área. E no meio desse caminho, chegou uma hora que eu estava buscando alguma coisa ali que não estava me satisfazendo. Tava bem legal até, pô, fui promovido, foi super legal, o pessoal era muito legal, mas estava inquieto. E aí eu comecei o jogo do empreendedorismo. Comecei a comprar participação nas farmácias lá no interior de São Paulo, que é longe, minha família é de pertinho lá. Então comecei a comprar participação, entender como o mercado financeiro podia me alimentar no empreendedorismo. E aí eu comecei a ir para lá para aprender do ramo farmacêutico, que é muito bom, por sinal, né? Assim, sempre está crescendo. Sim. Fui aprendendo aos trancos e barrancos, 12 anos de farmácia, então foi uma escola mesmo. E no meio disso aconteceram várias outras coisas, assim. Comecei a ter contato com o mercado financeiro e comecei a indicar clientes para o mercado financeiro. Então, tinha um amigo, a Ju, investe aqui com eles, a gente te dá um rebate, uma comissão. Falei, pô, legal, gosto disso. Então, ali em 2016, eu comecei essa indicação, entendendo como que era uma consultoria, como que era uma assessoria, uma gestão, e fui entrando mais no mercado. E desde então, não saí desse mercado. Estou até hoje aí. Estamos começando agora um projeto novo de gestão. Então, resumindo a história, eu já me aventurei em vários outros pontos aí, né? Que eu já te contei. Sim. E vender o carro, investir. Mas acho que é uma paixão mesmo que vai me movendo, eu acho, me deixando inquieto. Às vezes é bom, às vezes não. Tem dias que é mais difícil, né? Mas, assim, dessa história toda, o que você diria que foram os maiores desafios, assim, para você começar? Olha, eu acho que foi tentar entender qual área seria mais interessante para começar a empreender. Então, primeiro, essa experiência de investir nas farmácias foi muito legal, porque já era um negócio que dava dinheiro, né? Que dava receita. Então, ele já estava girando. Mas, ao mesmo tempo, eu vendi o carro para abrir um coworking em São Paulo. Então, tem essa história também, né? Que você vendeu um carro para começar o coworking e aí veio a pandemia, deu tudo errado, não foi? Nossa, é muito doida a história. Conta um pouquinho dessa história também, então. E essa é a famosa história de bar, assim. Eu tava num bar e fui conhecendo pessoas, aí vem o networking, que é legal, né? E hoje são pessoas que empreendem, assim, e têm negócios grandes. E num papo de bar aí, conversando com os amigos, conheci um cara que era de uma banda, cantor. Conheci um outro cara que era empreendedor de bares. Pô, vamos fazer um café, coworking e bar. Claro, Pinheiros. Pensei, pô, sucesso, não tem como dar errado. Fui lá, vendi o carro e começamos a fazer a obra. E problema com obra, e tudo que você pensar. Chata, Tudo que você pensar, a gente teve problema com obra. E ao mesmo tempo aquele movimento do WeWork abrindo aqui, e a gente vendo que modelo que funcionava e não funcionava muito bem.
Mas a experiência mais valiosa disso tudo foi que eu comecei a fazer um trade-off dentro do coworking. Então, eu fiz um trade-off de você me paga um aluguel, mas eu também invisto na sua empresa. Então, a gente faz meio que uma permuta com dinheiro a mais e eu começo a ter participações nas empresas. E comecei a conhecer de startups. Ah, foi assim que começou, então, a Foi história assim que de startups. começou. Que legal. Veio uma empresa de chatbots inteligentes da época. Eles estavam bem avançados, até fizeram chatbot do Poupa Tempo. E fui falando, isso tá legal. Quero entender mais, quero ir mais a fundo. E aí eu comecei a me aprofundar nesse assunto de investir em startups e como eu poderia participar com o menor risco possível. E tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? E eu me virando. Então, essa história, né? Porque aconteceram muitas coisas ao mesmo tempo, né, na sua vida. Mas aí, como é que foi essa história do coworking? Como é que foi evoluindo isso? O coworking, ele foi evoluindo desse jeito. Então, eu tinha que ser mais barato que o mercado. Eu tinha que prestar um serviço legal. A localização era boa. E as empresas tinham que gostar do todo. Então, eu fui muito no relacionamento. Então, aqui você vai se sentir dentro de casa. O que você precisa? Uma churrasqueira. Colocamos a churrasqueira. O que você precisa? Cadeiras de praia. Tá bom, vamos pôr cadeiras de praia aqui dentro. O que mais você quer? Não, prancha, pintar a parede. Então, a gente foi se adaptando a cada startup que queria cada ambiente diferente. A Thornton foi para dentro, só que era uma consultoria. E aí chegou todo mundo muito engomadinho lá e aquela galera de startup, assim, cadeira de praia, discrepante, assim, totalmente. Eu imagino. E o ambiente a gente tendo que gerir. Chegamos à pandemia, fechamos. E aí eu falei, putz, tá, e agora? O que a gente vai começar de novo? E aí tivemos que entregar, assim, cadeiras que a gente tinha comprado, mesas, o capex, digamos assim, de montar o escritório é muito caro, né? Sim. Mas foi acontecendo tudo junto. E veio a pandemia, só que aí essa é a ideia legal de diversificar, né? A farmácia foi muito bem. Porque na pandemia a gente teve aquelas vendas de remédios, até que por falta de conhecimento também aí, né? Sim. Do brasileiro, mas digamos você vê, farmácia assim. é um setor que, assim, não importa o que está acontecendo, as pessoas continuam precisando dele, né? Total. Então, hoje em dia ainda é muito, mais nessas catástrofes, assim, né? E foi muito, assim, uma desinformação, né? Que aconteceu ali, né? Exato, Então, tinha informações das redes sociais que alimentavam pessoas, compraram remédios errados. Por um lado, foi muito legal, do ramo farmacêutico, muito bom. Só que, pelo outro, assim, a gente tem esse lado de pensar nas pessoas de estarem fazendo algo errado. Com certeza. Só que é impossível você mudar coisa na cabeça do brasileiro, assim, né? Não, exato. Não tem muito o que fazer, né? Não. Mas você vê a importância de diversificar até, assim, praticamente diversas áreas da vida, né? Sim. Não só nos investimentos, assim, que você compra, né, na bolsa, mas também nos investimentos de empresas, startups, né? Total. Acho que é pra vida, né? O que você fala muito, sempre diversifique, né? E eu acho que é legal levar isso pra vida também, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Quem esperava a pandemia, quem esperava tudo que foi acontecendo, né? Então, acho que sempre diversificado você fica menos exposto a qualquer coisa. Sim, exato. Diversificar a fonte estômago, de né? receita, né? Investimentos, é super importante. Exatamente. Bom, e a gente está falando de diversificação, vamos falar um pouquinho também de educação financeira. Como é que foi o seu aprendizado com a educação financeira? Você já tinha contato com isso quando você era pequeno? Ou foi uma coisa que você foi aprender lá na faculdade? Como é que foi esse processo para você? Eu aprendi aos trancos e barrancos. Em casa eu não tive educação financeira, assim, até hoje eu tento fazer os meus pais investirem, mudar esse cenário, mas acho que meu pai é médico, né? Os médicos costumam ser meio bagunçados aí com as despesas, né? Sim, médicos tem muito... eles estão tão ocupados com outras coisas que para eles às vezes é difícil, né? A questão do planejamento, dos investimentos, muito médico terceiriza, né? Exatamente, e eles justamente demoram, por isso, né? Para começar a gerar uma receita, tem que estudar muito tempo, Sim. continuar uma residência, então no meu pai ali eu não tive isso dentro de casa e minha mãe também não. Desculpa até se eu estiver falando alguma coisa aqui, me perdoem a exposição, mas não tive. E aí fui aprendendo mesmo, comecei a estagiar cedo ali no primeiro ano de faculdade e vim para São Paulo. Começamos ali num apartamentinho dividido em 2 pessoas, que é um amigão hoje que é médico,
olha cliente só. meu também. E Que esse bom. gosta de investir, então é um bom sinal. Legal. Mas fui aprendendo ali a cuidar das minhas finanças, o que eu poderia esticar, o que eu não poderia. Mas para empreender é muito engraçado que vai contra isso, né? Porque o quanto você vai tomar de risco, você sempre acha que vai dar certo, né? Vou fazer um projeto novo, estou empolgado, etc. Mas eu não tive essa educação, então eu fui aprendendo ao longo da faculdade, claro, me preparando, mas mesmo com muito aprendizado, quando você está empreendendo, o risco está aí, né? Sim. Eu acho que é o maior medo das pessoas, né, quando quer dar esse passo. Às vezes, muitas pessoas não dão esse passo justamente pelo medo que toma conta, né, meu Deus, tá, eu vou sair do meu emprego para começar a empreender, mas se der tudo errado, como é que eu vou voltar para o mercado de trabalho depois? Como é que eu vou ganhar dinheiro, né? Então, até é uma pergunta legal para te fazer. Para essas pessoas que estão querendo dar esse passo de empreender, o que você aconselharia que elas têm que fazer para se sentirem mais seguras, para realmente dar esse passo de tentar começar um negócio próprio? E o que elas precisam saber... Nossa, até bati no microfone. O que elas precisam saber sobre empreendedorismo para poder sentir se essa é uma boa decisão ou não para elas? Eu acho que, assim, aí pensando primeiro na parte dos investimentos, né? Reserva de emergência. Todo mundo. Todo episódio a gente fala de reserva de emergência, mas é porque o brasileiro não tem reserva de emergência. Exato. Eu vi um estudo esses dias que dizia que não sei quantos por cento, era um número absurdo de a porcentagem que os brasileiros não têm nada, assim, nenhuma reserva. Não, é muito doido. E, assim, conheço muita gente aqui em São Paulo e faço reunião, esses dias fazendo reunião com um cliente, assim, eu olhei ele com, enfim, vários carros importados e etc. Tá, mas então agora, né, um investimentinho para pagar as contas dos filhos na escola cara aqui em São Paulo. Não pagava nem 2 meses de escolinha. Nossa, Falei assim, meu Deus, né? Você vê que às vezes não é nem falta de dinheiro, é falta de conhecimento, né, sobre Exato. planejamento, né? Então acho que assim, a reserva de emergência, todos os capítulos não tem como fugir disso, né? Acho que tem que ter, porque pensando no custo aí de 6 a 12 meses até, né? Dependendo do que for dependendo acontecer. Da pessoa. É bom ter. Até para empreendedor, né? Normalmente, quanto mais tempo de reserva, melhor, né? Muito, porque para você empreender, você tem que pensar que você tem que ter o seu custo de vida ali, né? Parado. E você tem que ter ainda mais o dinheiro para investir. Então, se você está num cargo aí de liderança hoje, né? Você vai sair, cansei, quero empreender, tá bom. Estude bastante antes aí, né, de empreender, estude o ramo, estude as possibilidades, porque dependendo do investimento, né, muda, né, se tem um capex alto, não, é só tecnologia, só serviços, então acho que tome o conhecimento mesmo do que você está fazendo, para que você está fazendo, se você está resolvendo um problema de fato, né, eu acho que sempre é legal saber disso. E além da reserva de emergência, tem que ter um colchãozinho ali, porque... Sim, além porque a reserva, em teoria, é para você, pessoa física ainda, Exatamente. né? Tem que ter a reserva da empresa ainda, né? Não misturar, né? Não misture as contas de empresa. Não misture pessoa PJ com física. PF. Pelo amor de Deus. É exatamente isso. Legal. E você, assim, como investidor, o que você analisa em startup para você dizer, não, isso aqui vale a pena investir ou não vale a pena investir? Perguntas Legal. profundas. Essa pergunta é muito boa, porque assim, é engraçado até, né? Depois que a gente levanta algumas rodadas, vão aparecendo muitos negócios, né? E as pessoas, vem cá, investe, mas eu acho que a primeira coisa que eu olho, assim, são as pessoas, quem tá ali no negócio. Quando você vai fazer o pitch pode ser muito bom, a pessoa está extremamente preparada, mas você olha para ela e fala, não, acho que não. E eu acho que você sente, sabe? Um feeling de pessoa mesmo. Muito, assim, muito Caraca, feeling de pessoa. Você sente a energia da pessoa e se ela tem aquela paixão no negócio mesmo, né? Porque que é importante, né? Demais. Porque às vezes as pessoas também se iludem que vai ser empreendedor, vai trabalhar menos, porque não vai ter um chefe, né? Na verdade é o contrário, né? A pessoa vai trabalhar muito mais. E eu acho que é muito... Todo mundo, acho que no fundo quer empreender, né? De alguma maneira. Mas existem muitas pessoas que são bons profissionais, até por isso que o mercado funciona muito bem, né? Sim.
Mas eu acho que são as pessoas, sempre, e o que está resolvendo de problema para alguma coisa do mundo, né? Não sendo uma necessidade básica como comida, remédios e essas coisas, eu acho que como você pode solucionar alguma coisa para alguém, né? Por que a pessoa prefere investir com a Ju e não com outra pessoa? Pô, porque a Ju, ela tem mais conhecimento, ela me dá uma atenção, mas então acho que envolve muito o fator pessoa, sabe? Legal, importante também. E você diria que, assim, tem gente que fala assim que, se esse business não existe em outro país, é porque ele não dá certo. Você concorda com esse tipo de afirmação? Ou você acha que aqui no Brasil a gente consegue inovar com serviços que não existem em outros lugares do mundo? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que o Brasil é engraçado, né? Às vezes as pessoas têm aquele sonho de sair. Então, eu vou sair do Brasil, vou ter uma vida maravilhosa, vou para a Europa, morar lá. Mas chega lá, se dá com uma realidade muito diferente daqui. Eu estava até falando, tinha uma cliente agora de Portugal e essa deu muito certo, empreendeu lá. Mas as pessoas vão com essa ilusão, digamos assim, né? De que nesses países mais desenvolvidos as coisas funcionam, então se não tem lá, acho que não é legal fazer aqui. Mas aí eu penso um pouco ao contrário disso. Eu penso que como o Brasil é um país emergente, né, a gente tem muito chão para andar. Eu acho que a oportunidade está aqui, na verdade. Então a oportunidade está nesses lugares onde ainda não chegou um tipo de serviço ou um tipo de produto. Então eu acho que é mais olhar para onde ninguém está olhando. Porque as pessoas costumam olhar para onde está todo mundo olhando, né? Sim, as pessoas olham lá pra fora, vê o que lá fora tá fazendo e aí copia pra cá, né? Mas tem o fator cultural também, né? Fala Total. até que publicitário é difícil transferir ele de um país pro outro, porque ele tem que realmente entender muito a cultura, né? Exato. Do país, assim. Eu imagino que também na criação de novos negócios deve ter muito a ver com isso também. Total. Com as Eu necessidades, li uma matéria hoje sobre isso, porque para você fazer a publicidade pro brasileiro, você tem que viver, né? Como Sim, ele mas vive. entender os memes, gente. Entendeu os memes? Sabe? Os memes é Perfeito. muito importante aqui Isso. no Brasil. Só a gente entende os memes, né? Todas as empresas hoje têm que estar posicionadas na rede social, né? E aí tem que Muito. entender o que o público... Né? É difícil, às vezes. Né? O brasileiro é o maior consumidor de redes sociais do mundo. Então você pensa mesmo, no impacto disso, né? Tem um impacto positivo, tem um impacto negativo também, né? Que é a desinformação Sim. seletiva, digamos assim, né? Mas é por isso que o trabalho é tão importante, né? Sim. O seu trabalho de divulgar isso, informações relevantes, né? Informações que são importantes para a vida das pessoas. Então, mas eu acho que tem muita coisa boa para fazer no Brasil. Eu também estou tentando pensar em alguma coisa boa. Você tá sempre atrás, né? Também de alguma coisa, né? Mas é muito legal. E a gente falou, né, sobre as redes sociais. Como é que você vê esse mercado da Sunrise, que é de nutrição e tal, é um mercado que explodiu muito, né? Aqui no Brasil nos últimos anos. Como é que você está vendo a evolução desse mercado? Você acha que ainda tem espaço para novas marcas, para novos produtos? Como é que você está vendo esse mercado? Eu acho que tem. Eu acho que a gente estava até brincando aqui, né? Que esse lado de health tem crescido muito, né? E até vi um vídeo essa semana das novas baladas, né? Do Brasil. Eu vi isso aí, meu... Brunch, né? Sim, o pessoal tá indo no café da manhã ouvir música, não é? Isso. Um negócio assim, que a balada não é mais de noite, agora é de manhã cedo. E tem drinks ali, né? A pessoa já treinou de manhã cedo, então ela treinou cedo, ela tá indo pro brunch ali, café da manhã, né? Um brunch, tomar um drink para acabar mais cedo. Então, é uma geração que eu acho que tá cuidando mais. A nossa geração já tá, né? Sim, se cuidando mais. E eu acho que essas pessoas mais jovens ainda... Mais ainda, né? Estão muito. Você viu também o consumo de álcool, assim, despencou horrores nos últimos anos, né? O pessoal não quer mais ficar se anestesiando com álcool, né? Exatamente. Que era para anestesiar, né? Era muito para isso. O álcool surgiu para isso, né? As pessoas bebiam escondido para se anestesiar. Mas eu vejo o mercado de healthcare, assim, com muito bons olhos. Acho que tem espaço ainda, assim, para muita gente. E o que a gente tentou construir ali na Sunrise foi uma comunidade
Então, a gente vende, na verdade, um lifestyle e uma comunidade legal e não simplesmente um produto vegano, digamos assim, né? Sim. A Sunrise é vegana, mas o intuito, na verdade, é muito mais... Não tem glúten, não tem lactose. Por quê? A gente pegou feedback de atletas. Então, os atletas foram passando... Eu não gosto disso nessa proteína, não gosto disso nessa, e são proteínas muito boas. Então, a gente foi tentando se adaptar antes a isso, para depois criar um lifestyle que substitui o café, por exemplo, igual você falou, né? Sim. Acho que tem espaço, vai crescer muito. Quem começar antes vai ganhar antes, eu acho também, né? A curva acho que ela é assim, né? Ela vai dando uma... né? Mas com certeza. Exato. Legal. Eu acho que é um setor, assim, incrível também, né? Até a gente falou das redes sociais, o que mais tem é influenciador de health, né? Demais. Justamente por isso, né? E eu acho que é uma coisa boa, né? Se a gente Sim, olhar que bom como... que, né, Que bom, né? a gente tá tendo influencers que, né, a ideia justamente é estimular que as pessoas tenham hábitos mais saudáveis, né? Exato. Acho que a gente vê muito... A gente brincou dos memes aqui. Pô, é legal, né? A gente vê se distrair ali, Sim. mas a gente vê muito conteúdo também que não tem conteúdo, né? Sim, é uma Então, dificuldade, né? eu acho que é legal ter pessoas que vão passar pra frente um conteúdo legal, conteúdo que vai realmente agregar na vida das pessoas, e eu acho que esse lado do healthcare vai crescer, e o único problema é que essa geração é a que mais ganha dinheiro rápido e a que mais gasta rápido também, né? Isso é outra dificuldade aqui que teremos pensando em investimentos e planejamento, né? Eu não sei o que vem por aí. Porque acho que ainda é um problema, né? Isso não é da geração passada, da antepassada, é da atual, é de todas cultural, as gerações, né? É cultural, né? A dificuldade da população realmente ter essa consciência de criar uma reserva, de pensar no longo prazo, né? Acho que até falando em rede social, né, com TikTok, Instagram, eu mesma sou completamente viciada, não vou falar que eu não sou, porque eu trabalho com isso. Total. Mas acho que a gente fica muito acostumada a receber um conteúdo muito rápido, né? Tudo Total. muito, muito rápido. Dopamina. Dopamina barata o dia inteiro, Dopamina, né? E aí, mas ao mesmo tempo tem esse lado bom também, né? Que você tá consumindo dopamina barata, aí você tem que só treinar o seu algoritmo para ele tá te entregando pelo menos uma dopamina barata, mas que agrega alguma coisa, né? Exatamente. Legal. Bom, você também fala muito sobre a importância do networking, né? Eu queria que você me contasse um pouquinho que impacto as conexões que você fez tiveram na sua trajetória e que conselho você daria para quem quer fortalecer a sua rede de networking? Olha, eu acho que, assim, eu sou nascido aqui em São Paulo, mas eu São fui Paulo criado... capital mesmo. São Paulo capital. Ah, legal. Nasci aqui e aí por um evento da vida, assim, né, minha mãe faleceu. Ah, sério? Nossa, meus sentimentos. Não, mas é uma coisa... Acho que a vida acontece como tem que acontecer, né? Mudamos para o interior e fui criado numa cidade de 47 mil habitantes. Então... Caraca, qual que é o nome da cidade? Jales. Ah, nossa, eu não conheço. Eu sou do sul, né? Então eu... São Paulo Como ainda se fosse ir pro sul, capital, só que pro outro lado. Ah, tá, entendi. É longe. Longe. Mas, o pessoal que é do interior é muito isso, né? Eu acho que se eu não tivesse vindo para São Paulo, tentado, arriscado e mesmo... Eu acho que pelo networking hoje em dia, ele não vale tanto, tá? A gente está vendo aí hoje, tem 200 clubes de networking, todo Sabe mundo... que eu tenho até... Desculpa te interromper, eu tenho uma opinião meio polêmica sobre networking. Assim, eu concordo que networking é muito importante. Mas o que eu falo, às vezes, até para umas meninas mais jovens, assim, que estão começando no mercado de trabalho. Cara, antes de você se enfiar num networking, tenha algo para agregar para as pessoas. Perfeito. Porque não adianta você ficar indo em clube de networking, gastando dinheiro para ir em evento, chegando lá, se você não construiu nada para falar para ninguém. Isso. Se você é menina e jovem ainda bonita, os caras vão querer falar contigo porque eles vão querer flertar contigo, não porque tu tem algo para agregar se você não construiu nada, entendeu? Então chegue, é verdade. Então chegue com formação, com conhecimento, tenha feito alguma coisa relevante para você conseguir trocar com as pessoas. Assim, deixando aí um cortezinho para mim aqui no podcast. Mas é sério, eu acho Mas que... eu concordo. Que você falou, né? Que virou uma coisa gourmetizada, assim, né? De clube de networking, né? A gente vê hoje, né? Tem quantos, né? Tem hoje. Tem muitos, Só para mulheres. Agora, e o pessoal gasta uma grana também, né? Muito. Assim, eu mesmo hoje estou em alguns, né? Em vários e...
E eu vi isso acontecendo na minha vida porque eu comecei um negócio no bar. Sim, Então, Mas aí aquele é o networking sincero, né? exato, que a gente fala, né? isso é um networking produtivo, né? É o que você falou, tá tendo uma troca ali que você evolui para outras coisas, né? E não precisa ser um networking que você vai fazer business, pode ser um networking de uma amizade que você vai levar para a vida. Sim. Então, eu acho que existem diferentes tipos de networking, mas se eu não tivesse também metido a cara e me arriscado, eu não teria conhecido a quantidade de pessoas que eu conheço hoje que agregaram muito na minha vida, né? Então, bem como você falou, é legal que você tire as coisas das pessoas que sejam boas para você, né? Mas que você também tenha uma coisa boa para dar para a pessoa. Sim. Seja falando de negócios, seja falando da vida. Eu tenho muitos amigos que eu conheci em clubes de networking que, na verdade, eles são mentores mais da vida. Então, Guilherme, acho que tá acelerado demais, né? Sim. Vamos dar uma pausinha? Pô, então, essa pessoa é muito legal. Então, eu acho que o networking, ele é muito importante. Não dá pra gente falar que não, né? Sim. Acho que as oportunidades na minha vida só apareceram pelo networking. Sim. Assim, claro, muito trabalho, muito suor que foi feito, pintando parede no coworking, tudo que você pensar. Ah, até isso você fez? Tem. Que legal. Tem. E é muito doido até. Tem um artista que fazia junto com a gente, o Rafa Sanches, e depois ele estourou. A gente estava pintando parede junto e ele deu uns quadros muito legais na época, e hoje em dia é um quadro que a gente tinha lá, devia até ter guardado esse quadro. Sei lá, era na época R$450, hoje está valendo 15 mil. Caraca. 20 mil. Nossa. Mas vocês não guardaram o quadro? Não Que fim guardamos. deu? A gente deu pra ele voltar pra galeria. Ah, entendi. Quando a gente tava fechando. Nossa, aí perdeu um investimento Eu devia de... ter levado pra casa. Devia ter levado pra casa. Mas que legal. vale Mas acho muito. que é isso, né? O network acaba sendo um nome gourmet, né? Pra contatos, né? Mas Contatos, conexões. Conexões, exato. Eu acho que conexões são tudo na vida, né? Acho que pessoas, né? A gente não foge disso. Então você também, voltando agora um pouquinho para a história do empreendedorismo também, você transitou então entre o mundo corporativo, né? Lá, Santander, tudo, e o mundo do empreendedorismo. O que te atrai em cada um desses mundos? O que você diria que são os pontos positivos de cada um desses mundos? E os negativos também. É engraçado falar sobre isso, né? Porque eu até encontrei um amigo ontem à noite e ele está no mercado financeiro também, mas trabalhando numa grande empresa. E a posição dele é muito boa. Em algum momento isso se torna muito confortável. Então a pessoa está ali, ela está confortável. Se mandar embora vai ter que fazer um acerto, etc. Mas a gente também vê, na carreira eu vejo muito assim, né? Se você entra num cargo bom e você vai crescendo, independente de tudo, eu acho que chega alguma hora ali que você vai bater no teto, né? Se você virar o CEO, quanto tempo você pode se manter CEO de uma grande empresa? Sim. É muito difícil, porque não depende só de você, tem os fatores externos. Então, eu acho que desse lado eu vejo também uma oportunidade muito boa de você ganhar bônus, virar sócio da empresa, né? Vestir um vesting é ótimo, né? Mas Sim, pegar um vesting, um pedacinho da empresa, nessa parte eu acho muito legal, que dá para você fazer hoje em dia, né? Mas, e para você empreender, você tem que arriscar muito também. Então, eu acho que a pessoa tem que estar muito preparada. Eu olho com bons olhos essas pessoas que conseguem seguir uma carreira dentro de uma empresa. Eu acho que é sólido. Você tem plano de saúde, você tem assistência, você pode cuidar dos filhos. Eu acho que é muito legal por esse lado. E a gente tem empresas muito legais hoje em dia para se trabalhar, né? Sim. Google é super legal lá dentro, etc. Você vive nessa realidade das startups, né? Só que num grande mundo. Porém, quando você vai empreender, você tem que ter mais estômago. É muito de perfil, né? É que nem investimentos, né? A questão do arrojado, conservador, né? Exatamente isso. Eu acho que funciona igual. O que me brilha os olhos é o empreendedorismo, mas aí é perfil também. Eu não me vejo, por exemplo, ficando na empresa ali 10 anos. Tanto é que eu nunca consegui fazer isso. Eu até queria, mas eu nunca até consegui. tentou, Eu tentei. Mas não foi, né? Eu acho que é perfil. E
eu vejo com bons olhos porque no final do dia, né, se você pensar, todo mundo que você emprega, digamos assim, ou se estão te empregando, tem o dono por trás ali, né? Tem alguém que fundou alguma coisa. Então, eu acho que isso que me brilha muito os olhos. Eu acho que a pessoa, ela quer construir para chegar ali onde a pessoa que fez aquilo chegou. Independente do que seja, né? De área de negócios. Então, eu acho que é o que mais me brilha, só que é o que mais me desafia também, né? Porque aí você acaba ficando também inquieto, né? Sim, completamente. Buscando. Até você nos investimentos, eu presumo que você é arrojado também, né? Sou. Renda variável tá totalmente na carteira. Eu imagino. Como é que tá sendo esses movimentos nos últimos tempos para você? Olha, deu uma sofrida maravilhosa, viu? Eu imagino. A gente tem essa última semana, né? Que esse episódio vai sair depois, mas assim, muitas coisas aconteceram nessas últimas semanas. Mas você investe sua carteira ela é diversificada fora do Brasil também? Sim. Tá. Eu deixo normalmente a renda fixa lá fora do Brasil. Ah, sim. E agora eu estou fazendo o inverso, aproveitando que a taxa de juros está alta. Então, travando um pouquinho aqui, aliando ali um IPCA. Mas eu sempre investi muito em renda variável. Sou mais fundamentalista, então eu olho... Você não é o cara do gráfico? Não. Não, Também não sou o cara do gráfico. Também não sou. Eu acho Admiro quem consegue, também. Mas eu não sou. Eu também, mas não sou. Mas daí eu sempre procurei comprar empresas boas, né? Só que meus upsides sempre foram arriscando alguma coisa. Eu arrisquei... Nessa época, por exemplo, que eu te contei que eu comprei a OGX, né? Eu tinha acabado de ter um upside com Ipera. Aí a farmacêutica vendi, de novo. Exato. A farmacêutica aparecendo na vida de novo. Vendi e comprei tudo em OGX. Tudo que eu tinha. E era um dinheiro assim, eu era, sei lá, ganhava nada na época, nada relativamente, né? Mas sim. era um estagiário e... Te faria falta, né? Faria falta. E de repente eu me vi nesse mundo e eu falei, tá, eu preciso aprender muito, então. Agora eu preciso estudar. Mas a minha carteira hoje está mais equilibrada, bem mais. Então acho que... E é sempre bom, né? Investir no exterior, a gente está vendo tudo isso que aconteceu e está acontecendo, né? Sim. Todos os dias. A gente tem aí os probleminhas, né? Os probleminhas, tanto no Brasil quanto lá fora, tem os probleminhas, né? Mas aí entra de novo, né? Diversificação, para se proteger tanto de lá fora quanto daqui, né? Sempre, sempre. Não dá para quebrar todos os ovos juntos, não. Legal. Eu vi em alguma entrevista sua, não vou me recordar qual que foi também, que você falou muito sobre ego também no ambiente de negócios. Como é que você faz para controlar o ego na prática? E por que você acha que o ego ele é um obstáculo tão grande para o crescimento? Olha, tem até estudos, né, americanos que dizem que pessoas muito egocentristas e muito focadas conseguem fazer grandes coisas. É até um estudo que eu acho que estava com o Cristiano Ronaldo. Pessoas, assim, realmente grandes. Porém, eu acho que na maioria dos casos o ego ele é um inimigo. Todo mundo tem ego, assim, né? Se a pessoa não tiver ego, ela já transcendeu. Isso. Ela tá flutuando já. Isso. Ela não tá aqui mais entre nós, entendeu? Ela tá, assim, em outro padrão. E, pô, que bom quem consegue. Parabéns, né? Acho que é mais, talvez, monges budistas, né? Acho que são os caras que mais chegam perto, né? Exato. Que tem muito a ver com o estilo de vida, né? E a gente pensa assim, eu acho que todo mundo tem ego, porém ele pode ser um inimigo na hora de você empreender, porque às vezes você vai ter coragem lá de pintar a parede, na hora que você for fazer alguma coisa, você vai ter coragem de passar a vassoura no chão, você vai... Então, desde as coisas mais, digamos assim, e não é menos importante isso dentro de qualquer ambiente, né, que você vai empreender. Então, eu acho que o ego, ele é o maior inimigo das pessoas para tudo, eu acho, tá? Até quando nos investimentos também, eu acho. Nos investimentos também, com certeza, né? Na vida pessoal, na vida profissional, né? Em diversas áreas da vida, às vezes o ego acaba sendo o nosso maior inimigo. Total. Mesmo. As pessoas gastam por causa do ego, as pessoas mudam... Querem mostrar, né, para os outros, né? Exato. Isso tem muito a ver com ego também. Adiantar sonhos, né? As pessoas adoram adiantar sonhos
e depois quando vão ver esses sonhos, de quem era esse sonho? Esse sonho era seu mesmo? Sim. Não, esse sonho era do cara que estava te olhando. Então eu acho que se você conseguir controlar o seu ego, você vai ter muito mais paz e vai ter muito mais sabedoria para você poder levar a sua vida. E eu tenho aprendido isso muito, muito assim, e com pessoas próximas. Por isso que é tão importante as boas conexões. Sim. Porque eu acho que no fim do dia todo mundo vai voltar para a mesma caixinha, né? Como Sim. a gente falou. Então quem já transcendeu, que bom. Que bom. Parabéns. Mas eu acho por isso que é tão importante a gente olhar mesmo. Cara, controla o seu ego. Segura um pouquinho. E as pessoas que têm ego muito inflado, é difícil de conviver, né? Sim, é assim, com certeza, né? Até os relacionamentos pessoais, assim, né? Total. Fica muito mais difícil. É muito complexo. E como é, assim, eu sei que é difícil materializar aí uma ação específica, né? Mas como é que você consegue ter esses momentos, assim, que você percebe que o ego tá falando muito alto na tua cabeça, mas você consegue dar uma segurada, assim? O que uma pessoa, né, poderia fazer para tentar reduzir um pouquinho isso? Seja nos investimentos ou no empreendedorismo também. Eu acho que em tudo, né? Em tudo. A gente pode pensar assim, se você está investindo, a pessoa sempre vem, eu quero ganhar mais. Claro, todo mundo quer ganhar mais, mas você vai ter que ter paciência, né? Investimentos são para te deixar confortável, para que você tenha mais tempo, e não são para te deixar rico da noite para o dia, né? Sim. E acho que isso vale também. Se você está no shopping, você passou, viu uma bolsa que você adorou lá. Quantas vezes você passa ali na frente, volta para casa, pensa um pouquinho, sabe? Calma, Sim. deixa eu respirar um pouquinho. Então, acho que na vida também, né? Quando você está se comunicando com as pessoas, tem pessoas que são muito egocentristas. Falam só muito... delas mesmas, né? O tempo inteiro. Isso é terrível, isso né? É terrível, isso é terrível. É terrível. Eu vi um vídeo, acho que do Rony, da Reserva, Sei. falando sobre os narcisistas, né? E como a linha é tênue ali entre a pessoa muito egocentrista. Então, e a explicação final dele foi: não conviva com essas pessoas. Sim. Deixe elas quietinhas lá, porque a partir do momento que você para de alimentar, isso vira um problema da pessoa e não seu. Sim. Então, eu acho que o ego é muito sobre isso. Se a pessoa for muito grande de ego, isso vai te incomodar, e para você controlar, eu acho que respira, pensa duas vezes, né? Se você quer investir para ficar rico da noite pro dia, não faça isso. Se você quer comprar qualquer coisa que seja, se for insignificante, né? Eu acho que tudo bem. Sim. Mas quando você vai fazer uma compra mais robusta, ou você vai fazer um investimento mais robusto, né? Eu acho que dá uma olhadinha, se não é ego, tendo né? planejamento também, né? Eu falo para as pessoas também, tipo assim, o sonho de uma amiga minha é comprar a bolsa tal. Beleza, vamos comprar, mas vamos planejar para isso. Vamos, né, fazer um planejamento para o dia que você for comprar a bolsa, você realmente ter aquele dinheiro para comprar aquela bolsa, e aquilo não está sendo, né, uma punhalada nas costas, assim, contra você mesmo, sabe? Total. Então, acho que tem muito a ver com isso, né? Acho que no fim tudo Impulso, né? paciência, né? Questão dos impulsos, visão de longo prazo. E olhar para os outros também, né? O mundo não gira em torno da gente, né? No fim do dia também. Eu acho que, assim, você falou para tentar ser prático. Olha para você. Se é você mesmo que está querendo aquilo e precisando daquilo, ou se você não está comprando um passe social ou fazendo alguma coisa assim que, sabe, que é o seu ego que está alimentando, e não necessariamente ali o que vai te fazer feliz ou que vai te dar um prazer que não seja momentâneo, né? Perfeito. Gui, para a gente ir encerrando também, quais são os seus principais sonhos e metas para os próximos anos? Pode ser pessoal ou profissional, assim. Não precisa dar detalhes, assim, dos seus planos, para a gente não dar spoiler da sua vida, mas, assim, o que você está planejando, assim, para os próximos anos? Olha, sonho. Meu maior sonho é ser pai, eu acho. Ter uma família. Que legal. Adoro criança. Amo criança. Acho que se eu for pensar num sonho hoje, é isso. É isso. E aí eu já conseguindo separar um pouco da minha espiritualidade, assim, né? Mas um sonho é esse, é ter uma família, eu acho. No fim do dia, eu acho que é isso que move a gente, né? A gente fala muito de dinheiro todos os dias, né? E
esse mercado capitalista, mas acho que no fundo é sobre isso. Nada disso faz sentido se não tiver amor na nossa vida, né? Exato. O dinheiro traz conforto, sim, que é muito bom, te traz tempo. Só que se você tiver tudo isso e não tiver alguma coisa para te preencher, eu acho que não fecha a conta. Tenho muitos sonhos ainda empreendendo, começando um negócio novo agora, ainda tem essa longa estrada com a Sunrise aí, que a gente espera fazer muita coisa. Vou continuar empreendendo, acho que vai ser difícil fugir disso, mas quero fazer coisas que mudem realmente a vida das pessoas. Eu acho que quando a gente busca agora uma startup para investir, a gente sempre busca isso, sabe? Qual o impacto que você está tendo de verdade ali na vida das pessoas, o que você está criando, que eu acho que é legal. Mas o meu sonho principal, eu acho que é essa estradinha para chegar ali na família. Legal, que massa. Muito legal. Pra gente finalizar, então, eu sempre peço no final do podcast para as pessoas me indicarem um livro ou um filme ou uma série, porque às vezes tem gente que não gosta de ler, que marcou a sua vida, assim, você diria assim, nossa, eu li esse livro aqui, virou uma chave na minha cabeça, indico para vocês lerem em casa. Olha, vou falar, tem um, assim, acho que você já leu também, se não leu já deve ter visto, Psicologia Financeira. Ah, sim, esse às vezes ele aparece aqui nesse podcast, nossa, o pessoal gosta muito. Assim, é fantástico você ver ali que o dinheiro é muito mais sobre comportamento do que sobre o dinheiro em si, né? Sim, as pessoas acham que é uma conta matemática, né, de exatas, assim, 1 mais 1 é 2, mas envolve muitas coisas, envolve emoção, envolve ego. Envolve muitas coisas. Eu acho que eu gosto muito dessa parte mais comportamental. Sim. Então eu acho que o Thiago Godoy também tem um livro muito bom aí. Aí, Thiago. Emoções Financeiras. Sim, ele estava aqui falando do livro. Sensacional. Então, eu acho que a gente conversa muito, eu e o Thiago. Sim. E no fim do dia é muito isso, né? É o comportamento, na verdade. Não são... Se você tiver um comportamento bom de reinvestir, né? Ter paciência, disciplina, isso vai te dar muito mais estrada, digamos assim, né? Do que o imediatismo. E uma série que marcou a minha vida... Olha, tiveram algumas, viu? Adoro série. Adoro série. Eu gosto também. Eu tô sem nenhuma pra olhar agora, até. Se tiver alguma pra me indicar, inclusive. Porque eu terminei de assistir a última e eu tô em luto, assim, ainda pela última série. Muito boa? Eu tinha visto o Shogun. Tá. Não sei se você assistiu. Não. Não. Eu comecei a ver e não vi. Nossa, mas termina. É muito boa. Bom. Vai escalando, assim, é muito, muito... Assim, eu gosto de séries que tem a ver com a história, né? Tipo, eu gosto muito de história. Então... retrata bem ali aquela época do Japão. Legal, tem várias ali boas, né? Eu assisti uma esses dias que acho que tem um pouco... Eles trazem uma realidade de uma forma diferente na arte, que é Black Mirror. Não sei se você já viu. Sei, já assisti. É muito legal você trazer aquilo pra realidade. Sim. Bem louco, né? É muito Black Mirror. Gente, vocês não têm um psicológico forte, eu não recomendo que assistam. Mas, assim, para vocês verem essas questões da evolução da humanidade, a questão da tecnologia, inteligência artificial, como as coisas podem evoluir, né? Num cenários, assim, diferentes. É muito interessante mesmo. É muito, porque você olha da primeira vez que lançaram até agora, né? Sim. O quanto foi acontecendo. Algumas coisas, né? Colocado ali, aí eu tô pensando assim, não é possível, eu vou ter que ver ali o que tá acontecendo. Muito louco. Mas eu assisti esses dias e pegou pra mim, viu? Eu não vi os novos episódios ainda. Não? Tá bom mesmo, assim? Veja, vale a pena ver? Se você não tem o psicológico bom, não assista. Não, sim, Mas é uma liçãozinha ali, eu acho que dá pra tirar muita coisa boa, dá pra pensar em empreender, tirando coisas dali. Legal, hein? Dá pra pegar. Show. É bem legal. Perfeito. Tá bom, Gui, muito obrigada pela sua participação. Adoraria ficar aqui conversando mais com você, mas os nossos episódios são mais curtinhos aqui. Foi bom, ótimo. Mas numa próxima também, se você topar vir de novo, a gente de repente traz mais pessoas pra gente fazer uma conversa um pouco mais longa. Já topei. Sempre vai ser um prazer te receber aqui. Obrigada. Obrigado você. A gente tá sempre aí junto e vamos passar informação boa pra todo mundo. É isso aí, perfeito. E vocês aí de casa, lembrem de deixar o like, comenta aqui que eu respondo vocês, compartilhem e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!